Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aí no canal da Colab. E hoje a gente vai falar sobre podcast remoto. É um serviço que eu faço há algum tempo, em alguns eventos e para alguns profissionais. E hoje a gente vai mostrar aqui qual é o meu setup para gravar um podcast em um ambiente que não é um estúdio, não é nada, é um evento, né? E aí a gente pode falar de preços, falar tudo com vocês nos detalhes. Mas antes, a vinheta. E aí, indo direto ao ponto, o que é que eu uso nesse setup aqui? Eu tenho como câmera principal uma Blackmagic, que é essa aqui central que tá me filmando, e esse podcast é um podcast para 2 pessoas, né? Fica um convidado, fica alguém perguntando aqui e tal. E eu tenho um setup de 2 câmeras para isso. Eu poderia ter 3, poderia ter 4, mas acho que 2 câmeras é o suficiente também. Uma coisa que você tem que pontuar quando você faz esse tipo de trabalho é a parte de transporte. Então, quanto menos peso você tiver, melhor. Outro fator também aqui é que esse não é um podcast ao vivo, é um podcast gravado pra gente editar depois. Então você não vai ter tantos cabos HDMI, você não vai precisar ter um notebook, você não vai precisar ter um switcher de câmera, certo? Aí eu acho que 2 câmeras já é mais suficiente, mas se você tem necessidade, você pode colocar até 3. E aí é o seguinte, pessoal. Eu tenho essa câmera aqui, a Blackmagic, que tá me filmando. É uma câmera com a lente de 25mm, a lente Vision da Seven Artisans. Eu tenho uma SL3 que tá me pegando aqui agora. E eu gosto dessa SL3 com a lente 50mm 1.4 porque que ela gera esse desfoque de fundo, que é interessante. E ela serve mais para o convidado. Você consegue fazer os cortes e tal. Essas 2 câmeras, elas estão com tripés da KF Concept. Não me lembro quais são os modelos, porque são siglas numéricas. Então fica complicado, mas tem review do canal aqui desses modelos. E aí, como mesa, eu teria 2 opções. Eu tenho um Zoom H6, mas hoje eu tô usando uma Rodecaster Pro 2, que é uma interface, mesa de áudio muito boa, com um cartão da SanDisk de 127 GB, ou seja, eu consigo gravar o conteúdo praticamente inteiro aí sem problema, né? E eu acho que ele é um pouco pesado, um pouco grande. Talvez você não use um H6 ou use um PodTrack P4. São opções que eu acho mais legais para esses... Respect. São opções que eu acho mais legais para esse tipo de podcast, né? Porque você precisa da mobilidade. O ideal quando você trabalha com isso é você ter menos de peso possível para facilitar seu transporte. Aqui eu acho que já fica um pouco demais. Normalmente você vai precisar de algum ajudante, alguma coisa do tipo. Mas funciona. E você consegue fazer podcast de qualidade. Eu optei pela Rodecaster Pro 2 porque eu comprei essa mesa, gastei R$7.000 nela e quero usar. Mas eu poderia usar o Zoom H6 que eu também tenho, né? E aí a edição do arquivo eu faço no computador depois, já que não é um podcast ao vivo. Se fosse só ao vivo, eu não usaria o Zoom H6, usaria a mesa da Rode por uma questão de ganho nos pré-amplificadores. Eu acho que a tecnologia da Rode é um pouco melhor que a do Zoom H6 para esse tipo de ganho. Bom, mas é isso aí, pessoal. Um setup bem simples. Outro detalhe também. Quando você for fazer esse tipo de podcast externo, tenha um fone de ouvido para você ter retorno. Porque às vezes no podcast, o convidado ele pode desligar o microfone, né, fazer algo do tipo. Microfones que eu tô usando, eu gosto de usar esse tipo de microfone para externo, né? A gente tem outros microfones, eu tenho outros microfones como o Zoom ZDM1, o PodMic, que são microfones mais robustos, mas eu acho que esse tipo de evento ele funciona muito bem para microfone que seja mais de palco, digamos assim, que são microfones dinâmicos também. Eu tenho aqui um Shure, que é uma marca boa, e o SV200, que também é o modelo de entrada da Shure, mas serve tranquilamente para você fazer o seu podcast, sua apresentação ao vivo, né, com qualidade. O que é que esse microfone tem de ruim? É só o fato dele não ter suspensão. Então, se eu bater muitos dedos aqui, talvez você sinta. Isso pode ser desagradável. E aí, a Shure tem outro modelo, que é o SM58. Vou botar o nome na tela certinho aqui. Que eu acho ele é um pouco mais caro, mas ele vai servir para esse tipo de propósito. E é isso aí, pessoal. Espero que tenha gostado do conteúdo. Espero que tenha sido útil para você. Você que está pensando em entrar nesse mundo de conteúdo digital.
e tá pensando em fazer podcast, coisas em eventos, eu acho que soma muito, porque evento você tem uma série de convidados, já gravam uns 10 episódios de uma vez, e gente que às vezes quer de outro estado e tal, né? Já tá conectado ali, isso soma muito. E é isso aí, pessoal. Lembrando que se você tiver interesse em fazer uma consultoria para montar o seu setup de podcast, você pode entrar em contato com a gente, que a gente vai lhe acompanhar, vai lhe assessorar a você comprar os equipamentos no custo que o seu orçamento permite, tirando todas as suas dúvidas e lhe acompanhando do começo ao fim. Entre em contato, que aí pelo Instagram ou pelo e-mail que está aqui embaixo, que a gente vai lhe passar todos os detalhes, certo? Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.